Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Fico feliz de estar aqui nessa igreja. Eu vim com muita alegria, com muito prazer. Eu tenho uma admiração muito grande pelo pastor Flávio Martinez. Eu fico feliz de estar aqui. Se eu morasse por aqui, provavelmente eu ia estar aqui com vocês também, né? Ia ser um prazer. Eu ia estar aqui com vocês e ia ficar muito feliz. É um homem muito capacitado, é uma biblioteca praticamente ambulante, tem muito conhecimento. E ninguém faz esse trabalho que ele está fazendo se não for por amor. Deus põe amor para que alguém faça aquilo o que ele quer que a gente faça, que é o contrário lá, né, da palestra incrível que o pastor acabou de passar para a gente. E muito pertinente com essas duas palestras de hoje, porque muita gente que está acordando para o Evangelho, da onde eu vim, e da onde bastante dos irmãos aqui estão, que é a igreja da nossa origem, que é a Congregação Cristã no Brasil, e saem de um lugar com bastante problemas, que não tem evangelho, e acabam indo para um outro que tem um evangelho completamente distorcido da verdade, né? Segundo o que o pastor acabou de apresentar, um Deus que já determina que você erre. Não dá para acreditar nisso, né, gente? Ele abre um buraco para você cair lá, para depois ele vir tirar você para fingir que ele é bom, né? Ele abre um buraco e fica esperando você passar. Aí você cai no buraco e ele vem e fala: eu te amo, deixa eu tirar você daí. É o calvinismo, isso é um absurdo, gente. É um absurdo, né? Mas Deus sempre vai capacitar homens, mulheres, para defender o Evangelho, defender a verdade. E se até os dias de hoje ainda é pregado o Evangelho, não é porque nós somos habilidosos, nem porque somos bons, é porque Deus tem preocupação em defender a verdade da mensagem da cruz. Não é isso, pastor? Se Jesus tivesse morrido na cruz e nós não tivéssemos a informação verdadeira hoje, praticamente teria sido inválido aquela morte. Como é que a gente ia saber que ele morreu lá, 2000 anos atrás? Como que eu ia saber se alguém inventasse uma história em cima? Então, é importante a morte de Jesus na cruz, também é importante Deus guardar essa mensagem para que ela chegue até nós, que é a palavra de Deus. Irmãos, hoje é a sequência da palestra de ontem sobre Congregação Cristã no Brasil. A gente falou algumas coisas sobre a ideia aqui, não é explicar exatamente todos os problemas que tem lá, mas o título da mensagem da palestra de ontem, de hoje, é a verdadeira face da congregação por trás do nome cristã. Ou seja, não é de fato uma igreja cristã, mas ela tem outros objetivos, né? Qual que é o objetivo de uma igreja cristã? Principal? Falar de quem? De Jesus Cristo. E lá fala? Não fala de Jesus Cristo. Então já desviou completamente do seu propósito. Inclusive, eu vou pedir para a irmã pular mais uma. Inclusive nessa página, eu coloquei ontem para vocês verem. Isso aqui é um print da página oficial. Se vocês digitarem no Google agora, Congregação Cristã no Brasil, e for para a página oficial da igreja, tem uma aba dizendo quem somos. As igrejas colocam ali o propósito da existência dela, não é? Qual é o propósito? Somos uma igreja cristã, evangélica, que falamos de Jesus Cristo, que levamos a mensagem do Evangelho, né? E fala essas coisas. Mas a igreja que parece ser cristã, mas não é, eu até grifei de vermelho, né? Qual que é o nome que vocês estão lendo ali, grifado em vermelho? E aparece 9 vezes. Agora eu peço para vocês procurar, às vezes eu esqueci, aonde está escrito o nome de Jesus Cristo? Nenhuma vez, irmão. Uma igreja cristã que não sentiu falta de escrever ou colocar o nome de Jesus na aba Quem Somos. Isso para mim, hein, já revela bastante coisa. Não apareceu uma única vez. Até me arrepio, irmãos. Como assim uma igreja que coloca na fachada lá, Congregação Cristã no Brasil? Cristã significa seguidores de Cristo, mas não lembram do nome dele. Eu, como
a biografia que o nosso irmão leu, ela tem o interesse de mostrar para vocês quem é que vai vir aqui falar. Uma pessoa que nasceu lá. A gente conhece lá dentro. Porque o que as pessoas veem fora é uma coisa. Quem está lá dentro conhece a doutrina oral da igreja. O que realmente é a igreja. Quem ela realmente é. Né? E aqui nessa parte eles falam sobre o que você não pode fazer, o que pode, que ninguém representa. Só não falam de evangelho. Nenhuma vez fala, né? Evangelho, não fala de Jesus, nada. Por quê? Porque esse não é o propósito deles. O propósito de uma seita é propagar a si mesma. É levar o seu nome para frente. Toda seita tem o propósito de fazer o quê? Ela quer crescer o máximo que puder. Ela quer ser a maior das igrejas. Ela quer levar o nome da placa para diante. E o propósito de uma igreja cristã de verdade, ela pensa em levar o reino. Ela quer que o reino cresça. De quem? O reino de Cristo. Ela quer levar a mensagem de Cristo. Porque a igreja cristã sabe que Cristo salva. E se não está levando o nome de Cristo, então quem que vocês acham que salva nesse caso aqui? A organização. Ela está tomando o lugar de Jesus de modo sorrateiro. Ela toma o lugar de Jesus de modo sorrateiro. As pessoas não percebem. Jesus, ele é o que nesse caso aqui? Um coadjuvante. Ou um figurante. Sabe o filme, irmão? Aquele filme que você está assistindo, e aí o personagem principal está conversando com o coadjuvante, e atrás está as pessoas comendo numa mesa, né? Aquilo é figurante. Ele está só para aparecer ali, ele finge que está conversando. Sabe na Praça é Nossa, né? Não tem o pessoal que fica lá sentado naquelas mesinhas atrás? Figurante. Jesus nem apareceu. Às vezes eu falando assim parece, né? Será? Ele não está exagerando? Isso aqui é uma prova do que a gente está falando. Figurante. Um cristão que ama Jesus de verdade não consegue ficar num lugar desse. Lá naqueles cultos, irmãos, quando entrava lá, porque o credo deles não foi feito por eles, então acaba enganando muita gente aí fora. Se você for pesquisar CCB pelos documentos, agora até os documentos já estão desandando também, mas a pessoa achava que era uma igreja cristã. Nos cultos lá, um cristão, quando cantava os hinos, eu chorava, porque os hinos é cristão, nem todos também, que já alguns que fizeram lá, já vou explicar uma coisa aqui para vocês. Eu chorava. Muitos hinos que realmente não tem nada a ver com o que eles pregam. Né? Tem o hino 10. Jesus, Jesus habita em meu coração. De andar com ele, ouvir-lhe a voz, eu sinto imenso prazer. Eles cantam por cantar, porque não faz efeito nenhum na vida deles isso aí. Quando acabava os hinos, irmão, meu Deus do céu, chegava na oração, era uma reza. Todas as orações eram iguais. Deus abençoa o porteiro, abençoa a mão da porta, abençoa o músico, abençoa aquilo, abençoa aquilo outro. Eles não falam de graça na oração, eles não pedem que Deus opere para que a gente se liberte dos pecados. Eles não pedem, porque essa é a oração de quem se imagina de joelhos diante da cruz de Jesus. E chegava na hora da pregação, então, meu Pai do céu amado. Triste a pregação. Só vou dar um exemplo aqui para vocês. Eles abrem a Bíblia, se vocês falar qualquer passagem bíblica, principalmente no Velho Testamento, aonde vai ler e está lá José. Vamos por aqui. Ele leu José agora. O que vocês acham que eles vão pregar lá? Você é o José, irmão. Você entrou aqui dentro hoje, cabisbaixo, provado, mas é porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu vou levantar a sua cabeça. Eu vou te exaltar na terra. As pessoas saem de lá flutuando, carregadas de esperança, de um futuro melhor. Eles não percebem, eles pregam o reino na terra. Mas o que será que Jesus ensinou sobre isso? Ele falou que a gente ia ser honrado na terra, que ele ia levantar a nossa cabeça. Ele falou, não, eu sou madeiro verde. Fizeram tudo isso comigo. Vocês imaginam o que vão fazer com vocês que é madeiro seco? O que ele quer dizer? Madeiro verde é um madeiro que tem vida.
Se fizeram isso comigo, que tenho vida, vocês imaginaram o que vão fazer com vocês? Eu desafio eles lá, às vezes, procura no Novo Testamento alguma promessa de bênção. Financeira, exato. De prosperidade nessa terra. As promessas, não é promessas, né? São profecias, porque Jesus, ele já viu o que tem no coração dos homens que odiavam ele. Ele viu nos olhos daqueles homens o diabo olhando para ele. E ele sabia que quando essas pessoas carregassem a mensagem dele, esse mesmo ódio ia sobre essas pessoas. Como as pessoas têm ódio do pastor Flávio Martinez, muitas das vezes, contra mim, na internet, às vezes, muitas vezes eu sou jurado de morte. Jurado de morte por pessoas que ficam revoltadas. Por quê? Eu estou ensinando eles a pecar? Estou falando de Jesus. E Jesus, ele falou o seguinte: olha, se preparem. Vão carregar vocês para a prisão. Vão açoitá-los. Vão bater em vocês. Completamente o oposto do que prometem lá. Lá a mensagem, o foco da mensagem é que você é alguém especial. A impressão que dá é que a Bíblia foi escrita para falar da sua vida. Olha que lindo, né, gente? A Bíblia fala da nossa vida. Sendo que tudo que está escrito prefigurava Jesus. Você pegar a vida de José, quem é aquele que sofreu, né? Que foi abandonado, que foi vendido por algumas moedas, não é, pastor? Que foi vendido por algumas moedas, mas tudo isso Deus convergiu em uma bênção para todos, para toda a sua família, só tem um personagem aí, é Cristo. Tudo aponta, todos os personagens bíblicos, os juízes, os livros de juízes. O que é juízes? Qual é a figura daqueles juízes? Todos eles eram figura de homens libertadores, que Deus usava para libertar Israel. E todos eles apontavam para Jesus. Jesus é o verdadeiro libertador, que liberta nós de uma vez por todas. Não é, pastor? Lá eles eram libertos e daqui a um pouco estavam presos de novo, e daqui a pouco vinha outro, libertava, daqui a pouco estavam presos de novo. É igual nessa igreja onde a gente foi, o CCB não sabe aqui. Vocês sabem, né? Você chega lá preso, não é? Não, por essa palavra hoje você sai liberto, porque por essa palavra você vai receber. Tá ótimo, foi embora feliz, liberto, não foi? Mas no próximo culto eles estão como? Presos de novo. É um loop. Nunca encerra esse loop. Meu Deus, está preso de novo? Porque lá vai o pregador, abriu a Bíblia, você está preso, você vai ser liberto. Parece que eu falei, meu Deus do céu, mas para preso de novo, tem que conversar com esse irmão, procurar para ver se ele para de ir preso. Porque, irmão, isso é viciante. Existe uma explicação científica para isso. Dopamina, irmão. O cérebro vicia. Qualquer coisa que faz você sentir algo gostoso, algo bom, e essas profecias geram um sentimento gostoso. Gera, você sai, você entra ali provado, você não estudou, aí você não consegue ter um emprego melhor, e aí de repente você sai de lá com promessas de que você vai ser o presidente do país. Você vai pisando na nuvem para casa, feliz, eu não sei como, mas ele leu José lá, e José virou o presidente do Egito, eu vou virar também. E você vai embora pisando nas nuvens, por quê? Aquele pisando nas nuvens é a dopamina, irmão. É viciante. Aí chega no outro dia, ele está como? Parece um drogado. Vocês viram o que eu fiz como é que fala? A encenação ontem aqui para poder explicar? Ele está como? Ele precisa congregar de novo. Ele precisa ouvir aquilo de novo, porque a esperança já está indo embora, já passou o efeito, ele quer ouvir de novo, porque e aí vai. E é cada vez mais. E a igreja precisa desse loop, porque mantém a pessoa presa ali dentro. Ela está amarrada. Então, irmãos, isso aqui é para fazer uma breve apresentação do que foi ontem, tá? Volta de novo, volta lá no princípio, lá no começo. Ó, eu mostrei essa passagem aqui que é a alteração no primeiro ponto de doutrina, que a igreja começou a trabalhar mais forte para mostrar que a palavra de Deus lá não é a escritura, é o que eles falam e o que eles pregam. Isso aqui, quando fala, eles alteraram. O ponto de doutrina antigo era que a Bíblia é a palavra de Deus. E eles colocaram agora, como é que está em vermelho? Contém. E se contém, o que significa?
não é mais toda a palavra de Deus. Não é verdade? Um dos argumentos do terceiro hoje é o vice-presidente da CCB, que eu tenho um áudio, que chega tudo em mim, esses áudios lá, eu coloco lá no canal para poder explicar para vocês. Qual foi o argumento dele? Esdrúxulo, porque essa igreja não estuda a Bíblia. Então é normal, eles vão falar coisas mesmo que dá vergonha. Antigamente, quando eu estava em algum lugar, a pessoa me perguntava, quando entrava no assunto de Bíblia, de que igreja que você é? Eu, não, é verdade, eu vim de Pindamonhangaba. Não, mas de que igreja você é? Eu tentava enrolar para ver se ele parava de me perguntar, porque tinha vergonha de falar que eu era da congregação, irmão. Eu tinha vergonha, porque lá dentro eles acreditam que as pessoas têm inveja deles. Sendo que fora a pessoa olha para você e fala, meu Deus, você é daquela igreja? Sou. Olha para você ver, o engano é tão grande, irmão, que o feio ficou bonito. Isso é um engano. E eles que estão aqui sabem disso. Os irmãos ex-CCBs são testemunhas aqui que não vão me deixar mentir. Se eu falar alguma coisa que não for correta... Oi? A letra mata, a irmã lembrou muito bem. São versículos isolados da Bíblia que está em Coríntios. Essa irmã é da congregação, né, irmã? Da congregação, assim como eu também fui. E lá, como eles não estudam a Bíblia, gente, é versos sacados do texto. Isso é falado lá. Irmão, você não pode estudar a Bíblia. Eu falei, por quê? A letra mata e o Espírito vivifica. Mas a letra mata? Sim. Você lembra aquele irmão lá que começou a estudar a Bíblia? Lembro. Foi embora. É porque se vai embora de lá, para eles, morreu. Por quê? A graça está na onde, irmão? Está lá. Vocês entenderam a ideia da cabeça deles? Eles nunca param para pensar, peraí, se a pessoa está estudando e indo embora, rapaz, tem algum problema aqui. Não é assim que você deveria pensar, do modo lógico e correto? Não, irmão, o problema está na onde? Está na Bíblia. Olha que coisa. Peraí, gente, você estudou e foi embora, então você prefere acreditar que o problema está na Bíblia do que na igreja? É assim que eles pensam, irmão, isso aí é uma jogada do adversário muito grande. Porque se a pessoa começa a olhar a Bíblia como algo não muito bom, que pode me desviar de Deus, o que o diabo fez? Ele te afastou da verdade. Ele te fez, dependente dele. Dele. Por quê, irmão? O homem, ele é passivo a erro e às vezes a induzir as pessoas ao erro. Tem muita gente lá sincera, pregando esses enganos. Outro argumento que eles costumam usar muito, que é, não, irmão, tá lá, mas é sincero. O irmão tá lá, mas ele é sincero de coração. Aí como eu já lido com eles há muito tempo, conheço todos esses jargões. Todos. Eu tenho lá uma lista lá de resposta para eles. A resposta mais básica para você entender. A sinceridade é fruto da onde, irmão? Do nosso coração. Jeremias 17, 9 fala, enganoso é o coração do homem, quem poderá conhecê-lo? Alguma coisa assim fala, né, pastor? Fala para não confiar, porque é aqui que está o pecado. Aí você pega esse irmão que fala, irmão, mas é sincero, está servindo a Deus da sinceridade. Eu falei, irmão, você já imaginou que o homem bomba se explode na sinceridade? Ele se explode na sinceridade, porque não pode ter por que dizer, porque ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai lá na sinceridade dele, que ele está fazendo a coisa mais certa, ele entra no mercado para tentar matar o maior número de pessoas que ele puder e se explode. Não existe ninguém em religião alguma que não esteja lá na sua sinceridade. A sinceridade do homem também é caída. Nós não confiamos na nossa sinceridade, nós confiamos na Escritura, na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o cerne da minha vida. Aqui nesse primeiro ponto de doutrina, está dizendo o quê? Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-lo, vamos pular isso aqui, né? Como a infalível, porque lá era como, tá? Eles enfiaram o contendo. Como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, né? Então, o credo esse primeiro ponto a palavra de Deus é a minha guia de regra de fé e conduta. É por ela que eu vou me aplumar. É nela que eu vou ler para saber se eu estou errado
ou se eu não estou. Mas aí quando ele colocou que a letra mata e o Espírito vivifica, acabou. Se a Bíblia me mata, mas lógico que mata, eu já falo, mas como assim? Você lembra do fulano? Ele foi embora. E aí? Morreu? Puxa, morreu? Foi porque foi embora. Meu Deus do céu, eles têm medo da Escritura, irmão, lá. É brincadeira? Tem medo. Tem irmãos lá que tem uma Bíblia já há 30 anos, 40 anos, se você abrir a Bíblia, as páginas estão grudadas. Não estou exagerando. As páginas estão grudadas. Eles não lêem. Eles acham feio uma pessoa que está com a Bíblia já toda, toda detonada, mas ele tá assim porque ele está estudando ela, a Bíblia, irmão, o propósito dela é transferir a mensagem que está nela para dentro de você. Esse é o propósito da Escritura, você sugar dela toda a mensagem de Deus. Então, irmão, essa daqui são algumas coisas, pula por favor, irmão. Tá? Aqui a gente mostrou para vocês ontem que eles receberam uma revelação no início da igreja, dizendo que Deus vai trazer, olha lá em vermelho, eu mandarei convosco todos os que devem ser salvos. Isso aqui era para ser Jesus, né? Não é isso? Não está escrito lá no Evangelho? Que Deus, o Pai vai trazer, a mim, todos aqueles, mas lá está dizendo que é lá que vai levar todos os que têm que ser salvos. Todos esses detalhes, irmãos, que são exclusivos a Jesus, o que vai... Quando você começa a colocar todos esses detalhes em uma determinada denominação, o que acontece com ela? Ela vai crescendo. Ela vai se tornando especial e maior do que as outras. E as pessoas, ao invés de amar Jesus, eles vão começando a amar quem? A denominação. Como eu falei ontem aqui para vocês, eles amam mesmo. Eles abandonam filhos, pai, eles entram em briga. Se alguém der as costas para a Santinha, que eu chamo ela de Santinha, se der as costas para ela, era o que o Evangelho deveria proporcionar, porque isso vai acontecer. O mundo está contaminado pela mentira. O Evangelho é a verdade. Quando o Evangelho entra, o que Jesus disse que ia acontecer quando o Evangelho entrasse em uma casa? Vai estar 5 dentro de uma casa. Ela vai estar dividida, 2 para um lado e 3 para o outro. Mas é o Evangelho que está criando isso? Não. É a mentira que está lá. É o engano. O Evangelho só vai colocar a coisa no lugar. Alguns vão aceitar, outros querem ficar na mentira. Mas aqui, é a própria denominação que está ocupando o lugar de Jesus Cristo. O batismo que santifica é o da água, não é Cristo. Você não é regenerado em Jesus, você é regenerado na água batismal, como eu mostrei o vídeo para vocês ontem, o próprio ancião presidente falando. Tá? Pode pular, irmão? Pula. Aqui eu vou colocar esses vídeos e eu já vou entrar na segunda parte da palestra, tá? Só para quem não estava ontem, vai ver rapidamente, vestes lavada no batismo. Sabe o que significa, gente? Que você foi regenerado pela água batismal. Aquela água depois eles falam que você nem pode usar ela para mais nada, tem que jogar fora porque o pecado está tudo ali. Que é um absurdo. A Escritura fala que os nossos pecados ficam em Cristo Jesus. O batismo é a simbologia e o seu ato de confissão pública da sua fé. Mas quando você se batiza é porque você já se converteu antes, não é, pastor? Se converteu, frequentou a escola de estudo. Lá não tem escola de estudo, não tem nada. Sem exagero, gente. Se entrar um bêbado lá e ele quiser entrar na água, ele batiza, não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Eles não querem saber, a pessoa não vai. Lá eles falam, não, o Espírito Santo vai fazer a obra e ele que trabalha, ele que... Eles não têm pastor, eles não são pastoreados lá, eles não são acompanhados. É número, exatamente, lá é número, gente. Lá, do mesmo jeito que a pessoa entra, ela pode ir embora. Eu costumo brincar que é igual filhote de tubarão. Como que um filhote de tubarão nasce? Ele nasce e já tem que rapar fora. Por quê? O que sai junto com ele, na hora que ele nasce? Sangue. E eu fiquei impressionado vendo isso no programa, aqueles programas lá da natureza. Ele nasce, alguns escapam, outros não. Ainda bem, porque se todos vingassem, ia ter muito predador, então Deus sabe como é que faz. O filhotinho de tubarão nasce e já... Ele vaza embora, porque a mãe vai persegui-lo. E ele tem que escapar. E lá é a mesma coisa. Você se batiza e Deus dará. Se você vingar, você vingou lá. Se você não vingar,
Você é um pecador de morte, você vai errar e vai... Foi testemunhar, né? Que é para eles ouvirem, irmã. Tá. Aí foi testemunhar que lá na frente, aí ele falou pra gente que pedir perdão pelos pecados, né? Ixi. Aí o irmão corrigiu lá na frente. Não, ó, irmandade, é que ele é novo na graça, mas desde que ele batizou não tem mais pecado. Só fala. Ele é novo na graça. Qual é a graça que vocês acham que ele está falando? A igreja, gente. Ele vem de uma batista lá. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que ele saiu da batista e ele foi para a CCB. Ele testemunha assim: agradeço a Deus que Deus me chamou nessa graça. Eu estava na seita, né? Na seita da CCB. Aí ela está contando que o rapazinho foi levantar para testemunhar e falou: agradeço a Deus, né? Como é que é, irmã? Que ele pecou, né? Ele tinha... Deus chamou na graça e ele pediu perdão pelos pecados. Não corrigiu a irmandade. Ele é novo na graça, ele está fazendo pecado, mas ele não pecou. Lá, eles dizem que depois que você batiza, você não peca mais. Não sei de onde tiraram isso. Bom, a gente sabe. Porque como a salvação é por meio das obras, você não pode colocar o pecado ali, senão vai pesar demais a balança do lado da má obra e lascou. Então, você não peca mais. E eu costumo dizer, lá tem um tipo de pecado só. O pecado sexual fora do casamento. Que é o pecado antes da hora, ou alguém que não poder, que já tem uma esposa e saiu com outra mulher. É o único pecado que tem lá. Que eles descem o facão e nunca mais você é restaurado na igreja. Não adianta você chorar e se arrependeu. Para eles isso não tem mais perdão. Inclusive o ancião presidente falou, eu não esqueço o dia, porque a gente sabe de tudo isso, mas a gente, quando pega eles declarando isso, sendo filmado, aquilo torna-se uma prova, né? Uma prova. Ele falou em setembro, no dia 5 de setembro de 2020, ele estava respondendo alguns questionamentos das pessoas que pecaram e se arrependeram. Estavam anos na igreja, arrependidos. E estavam querendo ter mais participação, como tomar a ceia, chamar um hino, fazer alguma coisa. O que ele falou? Tem gente que vem aqui e diz que Deus perdoou. Tá bom. Deus pode até te perdoar. Aqui você não configura mais. Ou seja, a denominação está acima de Deus. Tá acima, isso está gravado no meu canal. Todo dia 5 de setembro eu boto de novo o CCB Novi como a data do aniversário de uma das maiores obtusidades que eles falaram lá. Porque isso é oficial, gente. Vocês não têm ideia. Isso é pesado. Tem testemunho no meu canal de pessoas que tiraram a vida. Você sabe o que é uma alma que acredita? Olha o problema. Primeiro, ela acredita que a graça é a denominação. Depois ele começa a acreditar que a salvação só acontece lá. O que você acha que acontece com a cabeça da pessoa? Que lá é a graça. Eu preciso estar lá para ser salvo. Quando ela peca e acredita que perdeu a salvação, o que sobra para essa pessoa no mundo? Gente, no meu canal tem relatos de mendigos que foram entrevistados na rua, eram músicos da congregação. Tem uma mãe contando um testemunho de que o filho foi congregar, o cooperador meio que sabia, né, da situação dele, viu ele lá, falou assim: olha, você é um lobo que está aqui dentro querendo levar as ovelhinhas. E o garoto, a mãe fala que era um garoto bom, trabalhador. Dos filhos, era o que mais ajudava a mãe em casa, com compras, com pagamento de contas. Nesse dia ele foi embora para casa arrasado. Ele era músico. Ele queria ser perdoado, irmão. Ele queria ser aceito por Deus. Mas como ele acredita que o homem que está aqui, com aquela cara sisuda de ruim, Deus seja louvado, aquelas caras de ruim, porque esses homens acabam ficando muito prepotentes. Eles acreditam que a palavra está na boca deles. Eles são inquestionáveis. Então isso acaba sendo imprimido no rosto deles. E esse rapaz foi embora para casa, e o que ele fez? Deixou uma carta para a mãe, dizendo que ele queria muito, mas Deus não o amava, e se matou. Acabou com a vida dessa mãe, e são vários casos como esse.
Por isso que é sério isso, gente. A seita não é só uma questão teológica, ela acaba implicando na vida social das pessoas, tendo problemas graves, porque essas heresias é um veneno injetado nessas pessoas. E às vezes só nós que está lá dentro, os especialistas, para poder ir lá e trabalhar isso, para remover esse veneno dessa pessoa. Você pecou? Lógico que você pecou, não deve tomar umas bufetadas, mas Deus te perdoa. Deus te perdoa. Vem no pastor aqui e vai falar para ele, eu pequei, e ele vai falar, não, fique em paz. Não, você tem que ser disciplinado, tem que ser chamado a atenção, mas você não tem autorização para dizer que Deus não te ama mais. Porque para isso, o santo filho dele veio morrer em nosso lugar na cruz. Não existe, a morte na cruz é o ápice da demonstração do amor de Deus. Deus demonstrou o amor dele de diversas formas, não é, pastor? Abrindo o mar vermelho, levantando homens para proteger um povo, de diversas formas. O ápice da demonstração dele foi mandando o próprio filho, mesmo sabendo que iam matá-lo. Eu costumo dizer, irmão, se você vê agora uma creche pegando fogo, com um monte de criancinha de 2 anos, de 5 meses, começou a pegar fogo, você tem coragem de pular lá? Levanta a mão aqui. Tem, pastor? Eu tenho. Vocês não têm coragem de pular lá? Agora, se você vê o mesmo lugar, um quartinho lá fechadinho, pegando fogo, e quem está lá dentro é o Fernandinho Beiramar, quem mais? Dá uns nomes aí. O Lula, o Chico não sei da onde lá, você pula lá para salvar eles? Fala sério, vocês pulam lá para salvar eles? Hã? É capaz de eu cair na fraqueza e jogar mais gasolina, né? Cair na fraqueza, eu peço perdão para Deus. Irmão, agora presta atenção, é isso que Deus está falando. O apóstolo Paulo fala, pode ser que pelo bem ou pelo bom alguém ouse morrer. Ou seja, pode ser que você até ouse morrer para salvar a criancinha. Mas Deus mandou o filho quando vocês eram maus. Quando vocês eram maus, éramos nós que estávamos naquele quartinho, pessoas más. Ele sabia, são maus, vão matar meu filho, vão cuspir nele, vão arrancar todo o sangue dele. Jesus não morreu com um tiro na cabeça, ele morreu com furos no pé, ele morreu de hemorragia. Quando a Bíblia fala que ele deu o sangue, ele deu mesmo o sangue. Ele deu mesmo. Ele ficou tonto, porque já estava perdendo o sangue da cabeça. Ele ficou branco, gente, pálido, falta de sangue no corpo. Isso é muito amor, irmão. Muito amor da parte de Deus por nós. Para um homem dizer que você não tem mais salvação. Isso é uma petulância. Mas isso é algo oficial dentro de uma denominação. Vou soltar para vocês verem. Solta aí, irmão. Irmão, podem ver, nós quando fomos batizados, nós lavamos as nossas vestes. Lavado na hora do batismo, branqueado nas provas. Entrar na glória de Deus pelo sofrimento. Quantas coisas o povo... Aqui, gente, o seu pecado é lavado na água, primeiro. Depois, a sua alma é branqueada através do seu sofrimento. Ou seja, eu acho que, eu não sei se o catolicismo prega isso também, né, irmão? Que você, é o seu sofrimento que vai te purificando, não é o sangue de Jesus. E isso aqui contamina as pessoas lá dentro. E aí você vai numa construção de uma igreja da CCB, eles falam que é amor. Eles falam, olha o amor desse povo. Você vai numa construção lá, tem 200 pessoas andando para lá e para cá, parece formiga. Né? Mas por quê? Porque eles estão trabalhando para a obra, para poder ser salvo. Para poder ser salvo, ele precisa ir lá para purificar suas obras. Ele vai lá para trabalhar para a obra de Deus. Se você tiver um CCBano e um irmão cristão de verdade, vamos pegar o pastor Flávio, ele está na casa dele, e mudou o vizinho dele lá, um CCBano. Se o pastor acordar de manhã, às 7 horas, sair lá na rua um pouquinho para dar uma varridinha lá na calçada, e saiu o CCBano, ô seu Flávio, tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí? E aí, meu irmão, onde é que você vai? Eu estou indo para a obra de Deus. O que o irmão Flávio vai pensar?
Rapaz, mas que benção, logo 7 da manhã, será que ele vai para uma praça pregar, né, irmão? Então ele fazer a obra de Deus, não é isso? Não é isso que vocês vão pensar? Ele deve estar indo pregar o evangelho, ele está indo trabalhar na construção. Ou seja, o dialeto deles é completamente alterado. É outra coisa. Se ele sair no outro dia lá na rua, como é que tá, fulano? Não, pastor Flávio, tá tudo bem. E aí, como é que tá a sua vida? Pastor, deixa eu falar uma coisa pra você. Deus me chamou na graça. O que o pastor Flávio vai pensar? Que beleza, converteu para Jesus, né? Creu. Não, chamou ele para CCB. Ele foi para a igreja da CCB. Então lá é totalmente alterado as informações. E isso faz o quê? Quando você altera as palavras, uma das palavras principais do evangelho, que graça é a própria denominação, obra de Deus é trabalhar para ela, que Jesus não é tão suficiente salvador, é alguma coisa. Você vai ser salvo se você permanecer na igreja. Esse senhor disse, ele deu a receita para ser salvo. Um culto falou assim, irmão, você quer saber como é que você faz para ser salvo? Eu vou explicar para vocês. Vocês vêm aqui, se batiza aqui, casa, fica firme no casamento, vem para o culto, chega às 6h30, fica aqui e vai embora para sua casa. Eu falei, meu Deus do céu, me demorou uns... Eu fico pensando, será que eu vou continuar falando disso aqui, gente? Não tem que falar uma coisa... Não, isso é evangelho, irmão. Meu Deus, não fala de Jesus nada. Ele fala a obediência à denominação. A obediência à própria igreja. E isso lá, gente, é padrão. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês não é a pregação dele. Isso é padrão na igreja. É padrão. Inclusive ele, como presidente lá, é ele que prega os ensinamentos para os outros ensinarem os outros, né? Teve mais uma reunião que teve lá, reunião de ministério, que o ancião regional estava pregando para 800, para vocês entenderem, como se fossem pastores, cooperadores e outros anciões. 800. E ele disse o seguinte, porque agora está em voga o negócio do estudo bíblico, por causa de nós, os críticos, né? Eles estão tendo trabalho com isso. Ele falou, irmão, aqui a gente não estuda a Bíblia. Se você quiser estudar a Bíblia, vai procurar outro lugar, a internet. Não. Aqui a gente quer saber da nossa vida. A gente quer saber se a gente entra ou se a gente sai de casa. Eu estou usando exatamente as mesmas palavras que ele usou. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Que a gente tem que interpretar isso. O que é? O efeito que isso faz. Nós não queremos saber de Jesus. Nós queremos saber da nossa vida. Isso não é um cristão, irmão. Né, pastor? Alguém que vai na igreja para querer saber da sua própria vida. O que isso parece? A CCB, eu costumo dizer, que é a maior casa de cartomante do Brasil. Feitiçaria. Porque você ir lá buscar uma palavra, se você compra ou se você vende, se você casa ou se você viaja, se ele recebe uma proposta de emprego, o que você tem que fazer antes de aceitar? Eu peço que alguns recebendo levanta a mão. A irmã que está aqui. Quando você recebe uma proposta de emprego, o que eles orientam você a fazer antes de aceitar a proposta, irmã? Buscar a palavra. Você senta lá, lá. Você vai lá buscar a palavra. O adivinho que está lá na frente. Irmão, entrou alguém aqui hoje, veio buscar uma palavra. É tudo genérico, porque eles não sabem quem é, não sabem o que é. É tudo genérico. Ele fala, Deus está mandando dizer, eu vou abrir um portão na sua vida. Esse portão pode ser o emprego, pode ser o vizinho que você quer que vai para o espaço. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Então eles vão buscar a tal palavra. Exato. Acaba acertando em alguém. Eu costumo dizer, irmão, um relógio de ponteiro que está quebrado, ele acerta a hora 2 vezes no dia. Ele vai acertar a hora 2 vezes no dia. Então lá, gente, ali eles vão buscar o adivinho, eles vão querer saber da própria vida. É igual o cartomante. O que essas pessoas vão lá no cartomante e elas fazem? E elas viciam nisso, hein? Quem procura cartomante é sempre as mesmas pessoas. Eles viciam. Ele vai lá, moço, eu vim aqui hoje, eu quero saber o meu marido, onde... Ele vai ter um emprego, ele teve uma proposta de emprego, ele aceita ou não aceita? Aí a mulher vira lá os cartão lá e... deixa eu ver aqui, pode aceitar. Eu fiz um vídeo agora, esses dias atrás. Eu estava assistindo um filme no Google Play, agora eu posso falar que está assistindo um filme, porque quando estava lá não podia. Porque lá não pode televisão. Agora eu tô livre.
Eu estava assistindo no Google Play, era um filme brasileiro, esqueci o nome do filme agora. E eu falei, eu não sei, rapaz, é Deus que me abre para ver. Eu falei, meu Deus, até no filme eu estou vendo a CCB. No filme, o rapaz, ele ia fazer uma partida de futebol. E era uma partida era a final de um campeonato entre duas favelas. E elas tinham uma rixa muito perigosa. Os traficantes iam estar lá. O que a mãe do rapaz, que era o boleiro principal, fez? Ela estava até com no filme você vê uma guia aqui do lado, que é aquelas guias, né? De quem frequenta as religiões afro, né? Ela foi no terreiro buscar a consulta para saber se o irmão podia ir ou não ir. Falei, meu Deus, é a CCB purinha. É a mesma coisa, ela foi, e aí quando ela chega no irmão dela, ela fala assim, olha, você sabia que eu fui lá no Zé Pilintra lá buscar a consulta? Ele falou, você foi buscar só para você ou buscou para mim também? É a mesma coisa que o CCBano fala quando chega em casa. Você buscou a palavra para mim também? Não é isso, irmão? Eu falei, é a mesma. Gente, lá tem de tudo. Sincretismo. Tem de tudo lá dentro. Adivinhação, espiritismo. Só não tem evangelho. O evangelho lá não pode. Teve um cooperador de jovens há poucos dias atrás. Cooperador de jovem, para quem não sabe, é como um pastor que ensina as crianças. É o culto de domingo de manhã. Assistindo os nossos vídeos, o que ele começou a fazer? Ensinar o evangelho para as crianças. Normal. Falando de que Jesus salva. Chegou um domingo de manhã, 4 idosos da CCB, que são os anciãos, 4 levantou e foi lá tirar a liberdade dele. Dá para acreditar? O camarada tem que acordar de manhã cedo, combinar com mais 3, e ir lá. Quando falou isso, eu falei, rapaz, isso é coisa que você faz se ele estivesse ensinando as crianças a roubar, mentir, enganar. Não, ele foi lá porque estava ensinando o evangelho. O evangelho é concorrente deles. Não dá, irmão. Ou você ama a CCB, ou você ama Jesus Cristo. Não dá para você. Foi Jesus que falou. Ou você ama Mamon, ou você me ama. Não dá para fazer as duas coisas. Agora, irmão, o que vocês estão vendo aqui é um compêndio que tem centenas de páginas aqui, todos os ensinamentos da congregação cristã no Brasil até 2024, desde a sua história. São todos aqui. Está lá, ó, de 1936 a 2024. Aqui tem tudo. Aqui só não fala de Jesus. Aqui você vai ver coisas, gente, que agora eu vou até pegar para vocês verem aqui. Aqui eles moderam tudo que você faz. Que música que você pode ouvir, que roupa que você deve pôr, que roupa os seus filhos devem vestir, né? Tem até a hora que você tem que tirar o pano da ceia, a hora que você põe o pano. Lá a vida é controlada. É um peso, gente. Eles não têm a noção quando você sai de lá. Quando eu saí de vez que Jesus me converteu, parecia que eu estava 30 anos com a cabeça embaixo da água. Sabe alguém, quando você sai, quando você está lá fazendo o mergulho e você quer fazer o mais longe possível, você sai. Eu senti isso, falei, meu Deus, que alívio, eu respirei para a vida. Quando você perde o peso, eles não têm a noção do peso que eles carregam ali. Então, primeiro ponto, que aqui também fala muita coisa, e eu vou fazer algumas abordagens rápidas. Daqui a um pouco eu peço para ele puxar algumas páginas aqui. O ancião lá, ele é inquestionável e soberano. Isso está até nos documentos deles. Exatamente, igual o Papa. Isso aqui, gente, esses documentos aqui, são considerados mesma coisa como se fosse a bula papal. Ou seja, quando eles escrevem, Deus revelou, Deus fez saber. Em 1961, eles escreveram assim, Deus nos fez saber que só os que são batizados entre nós devem ser considerados como nossos irmãos na fé. E eles ainda colocam que Deus revelou isso. Deus fez saber. Então esses documentos, eu estou falando isso aqui para vocês entenderem, que não é uma regra da igreja. Para o CCBano, isso é como se fosse a Bíblia. A Bíblia. E tudo isso aqui é inquestionável. Você não pode questionar. Porque se você questiona a Bíblia, irmão, o que você está fazendo?
Questionando Deus. Vocês entenderam? Então você não pode questionar. O ancião lá é soberano. Tá? A CCB é a graça. Se você perde a liberdade, você é colocado para fora do céu. Você perdeu o céu. Porque lá é a graça. Você não pode ficar sem a graça. Né? A disciplina deles, para quem comete o pecado sexual, é uma pena perpétua. Você não tem mais arrependimento. Né? Você tem só 2 liberdades dentro da igreja. Eu até falei ontem. Vocês lembram? Quais são as 2 liberdades? Isso. Você só pode dar a coleta e ir no banheiro. Mais nada. Não é exagero. Eu estou exagerando, gente? Eu não estou exagerando. Eu, quando estava lá... Eu, quando estava lá, irmão, não pode fazer mais nada. Eu, quando estava lá, antes de ter saído, eu e minha esposa, até o meu filhinho, eu pegava o meu filhinho de colo, a gente ia na casa dessas pessoas que não tinham esperança. Aquilo me cortava o coração e eu ia, para tentar trazer de volta, para falar para ela que Cristo é maior de qualquer regra, de qualquer igreja, Ele salva, Ele perdoa, Ele nos ama. Até que uma vez, eu falei, o que eu estou fazendo não é certo. Gente, não leva a pessoa de volta para a seita, onde ela foi destruída. E eu vou explicar para vocês por quê. Uma pessoa que mora no nosso bairro adiantou o casamento, porque era a mocinha e o rapazinho. Mas o que eles fizeram? Casaram, estão até hoje juntos. A filha deles, que ela acabou engravidando, deve estar agora com 23, 24 anos. Casaram, gente. Eles não foram um casalzinho que viveram na promiscuidade, que depois... Não, casaram, só erraram. E ela perdeu a liberdade. Acabou. Aí ela mudou da cidade dela, de outra cidade, e veio para o nosso bairro. Ninguém conhece e tal, e a ferida vai curando, né? Só que as crianças estudando na mesma escola da minha filha, a minha esposa acabou conversando com ela no portão da escola e entendeu que ela era da CCB e tal, e a gente vai lá fazer uma visita com todo o amor. E eu falando da graça de Cristo, o que ela fez? Então eu vou voltar, e voltou para a igreja. E começou a congregar de novo, e feliz da vida. E aí a tadinha foi conversar com o cooperador para varrer a igreja, gente, trabalhar de graça. Varrer a igreja. Olha só que legal, né? Ela falou, irmão, eu quero varrer a igreja. Porque você leva, quando você fala do evangelho, se enche o coração dessa pessoa. Mas ela está sendo direcionada para o lugar errado. E ela foi conversar com o cooperador que ela queria varrer a igreja. O que ele falou? Porque lá o controle é terrível. A irmã não é daqui, não é? Eu falei, não. Da onde que a irmã é? Eu vim de tal cidade. A irmã trouxe a carta. E ela tem carta, irmão. Não tem jeito. Você acha que alguém pode estar... mas se pecou aqui, você vai para outra cidade. Você não vai ser aceito se você não trouxer um documento registrado da igreja, que tem timbre, tem tudo, dizendo a sua origem e por que é que você está naquela cidade. Então não tem como você escapar. Você vai ter que fazer o documento. O que ela falou? Não tenho carta, irmão. Não tem carta porque, irmão, aconteceu isso na minha vida. Assim, aqui você não pode varrer. Aqui você não pode varrer. Que é lugar santo. Não pode varrer. Porque o povo acredita que lá é a graça, gente. Eles ficam lá dentro, eles estão submissos a esses homens. Se eu saio daqui, eu perco Deus. Então o que você faz? Você fica lá mesmo que estiverem pisando na sua cabeça. Eles falam que eles usam aquele texto que é desligado no... O que é desligado na terra, desligado. Eles acreditam que ele tem o poder de te desligar do céu. Foi esse ancião presidente que falou esses dias agora atrás, né? Que ele falou mais ou menos assim. Eu vou até tentar usar a entonação de voz dele. Irmão, o ministério tem o poder de levantar e de derrubar, de ligar e de desligar. Uns homens, confesso que no estudo da Bíblia você já imaginou o que vai vir daí. Eles pegam essa passagem bíblica que fala de disciplina, né, pastor? E é óbvio que a pessoa vai ser desligada porque se chamou ela no particular, conversou, e ela não se arrepende. É óbvio que você vai usar conteúdo bíblico, você vai mostrar. Aí chama mais 2 testemunhas e ela não se arrepende, não quer voltar atrás. Aí chama o pastor, mais um grupo, nada. Chama diante da igreja, nada. É um incrédulo. Essa pessoa não quer se submeter, porque uma coisa é eu errar. Ou seja, eu posso fazer um juízo errado dela. Fica mais difícil quando é 2 pessoas. Então as 2 estão vendo que você está errado.
Aí você chama mais um grupo de pessoas. Tem 5 pessoas que ouviu as histórias e falou, você está errado mesmo, irmão. Não estou errado, não estou errado. Chama diante da igreja. Todo mundo ouviu o caso. E realmente todo mundo julgou. Irmão, você realmente está errado, tem que pedir perdão. Eu não peço perdão para vocês. A escritura está falando, se essa pessoa não se submete, está desligado, porque na verdade não é cristão. Eles tiram de contexto. E essa autoridade, nessa passagem, a sentença final é dada a quem? A igreja. Né, pastor? Chega no último estágio, né? Acho que é a última instância. Levou para a igreja. E a igreja falou, não tem perdão. É a igreja que tem esse poder. Não é um caboclo que está atrás da... Tem poder de levantar e poder de derrubar. O que você acha que acontece na cabeça do povo? Meu Deus, eu vou passar longe desse irmão. Né? Eu tenho que obedecer em tudo. Muitos testemunhos de pessoas lá para nós que falam que tem medo de ir buscar a palavra na igreja, porque lá acredita, irmão. São homens que se dizem cristãos e que pregam cemitério para as pessoas, destruição na vida delas. Isso é macumba e feitiçaria. Deus não quer isso na vida de ninguém. A Escritura fala que ainda que tivesse pessoas má no nosso meio, os anjos falaram que, Senhor, deixa nós arrancar eles. Não, Jesus falou, deixa os que cresçam. O juízo é naquele dia. Eu costumo falar, Deus não vai pesar a mão em ninguém, meu irmão. Se fosse para pesar mesmo, ia ter aí uns 2/3 da terra e ir embora. Se ele fosse para pesar a mão. Mas ele está dando tempo para ele exercer o juízo dele. Então essas pregações são mentirosas. Causam terror, causam pânico, causam medo nessas pessoas. Esse trabalho que o pastor faz, que eu estou fazendo, ele é forte, é importante, e graças a Deus está alcançando muitas vidas, está tirando pessoas do sofrimento. Agora sim nós estamos trabalhando e tirando essas pessoas de fato do sofrimento. Depois dessa mocinha, irmão, isso pesou no meu coração aquele dia, foi um dos motivos que fez eu sair e ir para a internet. Eu falei, não dá para levar essas pessoas de volta para lá. Eu fiz um desserviço. Ela estava com a ferida curada. Eu levei ela de volta para levar uma porretada que ela não precisava mais ter levado. A gente leva de volta achando que vai ajudar. Não vai, gente. O sistema não muda. Aquilo lá é um rolo compressor. Se você escorregar e cair, eles vão passar por cima de você e vão continuar indo embora. Agora, só para vocês terem uma ideia, lá é proibido visitar outras igrejas. Para vocês terem ideia do nível de ensinamento que tem aqui, eu vou pedir para o nosso irmão ir para a página 116. Procura aí, irmão, na lateralzinha vai ter as páginas, que está no próprio compêndio, tá? Olha lá a página 116. Aqui está falando, eu esqueci até de anotar o lugar aqui, né, gente? Está mais ou menos aqui embaixo, ó. Não, pode voltar, irmão, descer um pouco. Deixa eu ver aqui. Aqui está falando, irmão, proibido vasos de flores na igreja. Isso é revelação de Deus. Vasos de flores, né? Olha o tamanho de picuinha de coisa. Se você colocar um vaso aqui, ele fala, isso aí não é coisa de Deus, não pode. Olha o que esses homens saem de casa e vão para uma assembleia, se reunir, receber novas revelações, e a revelação de Deus lá é que não pode ter um vaso na frente do púlpito, do lado, um vaso de flor, porque isso é coisa de... para eles lá o que eles falam, para quem é recebendo? Coisa das seitas. Coisa das seitas. Eles querem ser completamente diferente das igrejas, então para eles, lá a coisa é santa. Lá a coisa... Eu esqueci, irmão, de marcar aí, mas isso está sendo gravado e registrado, depois vocês dão uma olhada, tá? Oi. Na casa da pessoa pode ter? Pode. Na casa da pessoa pode. Algumas coisas pode na casa, outras também não pode, tá? Aqui são algumas regras. Aqui eles determinam coisas na sua vida pessoal, que eu vou mostrar para vocês. A roupa que você pode usar, o que você não pode, o que o filho pode usar, o que o filho não pode, como você deve andar na rua. Eu costumo dizer, inclusive eu fiz um vídeo esses dias, uma senhora com o esposo estavam na praia. E ela foi atravessar a rua na praia. Aí um carro buzinou. Paz de Deus! Ela, amém, irmão. Aí ela tá gravando e fala assim, ai, tá vendo só como eles veem a luz do cristão? Eles veem. Não é luz nenhuma, eles têm um kit de roupa.
Eu costumo dizer, o kit CB, você vê a mulher saindo da areia da praia, 40 graus, com o vestido no pé, a roupa de manga até aqui, o marido com calça tactel. É óbvio que se não for da CCB, você vai riscar mais, você vai perder por pouco. É um sembleando. Não tem luz de cristão. Eles querem dizer que isso é luz do cristão, não é luz de cristão, irmão. Não é isso que Jesus falou, que são o sal da terra. Não é isso. É quando você santifica a sua vida a Cristo, se afastando do pecado, crendo. E eu fiz esse vídeo, ele está lá no meu canal. Eu coloquei, porque eu faço essas observações para abrir os olhos deles. Eu falei, gente, porque eles querem dizer que isso é algo que é o Espírito Santo revelando quem são os filhos dele. Eu falei, irmã, eu falo no vídeo, não foi só esse casal que buzinou, eu tenho certeza que a praia inteira que estava lá, eles sabiam que você era da CCB. É que teve um que teve coragem de buzinar e falou, paz Deus, irmã. E ela toda feliz, essa aqui é a luz de Deus em nós. Eu costumo dizer, eu fiz até uma como é que fala? Quando você faz uma brincadeira, uma sátira. A sátira, ela é uma brincadeira, mas ela apresenta uma verdade. E eu fiz até uma sátira, eu peguei a foto da congregação e pedi para a inteligência artificial ajustar a foto para parecer um presídio. Aí do lado tinha uma torre de vigia, e eu brincando, para abrir os olhos dele, aqui nesse presídio, aqui é rigoroso. Aqui tem um pavilhão dos homens e das mulheres, fazendo alusão que eles são separados. Aqui todos têm um uniforme, que eu falo do kit. O homem tem um kit, na rua vocês vão ver, chinelinho no pé, calça tactel, porque tá calor, mas não pode pôr bermuda, mete uma calça tactel, e a camisetinha polo, que não pode ter desenho, não pode ter nada assim, né? E a irmã é sapatinho moleca, saia jeans, até aqui, sainha jeans, a blusinha até aqui, é o kit. E ali eu falando, ó, aqui é separado o pavilhão do homem, da mulher, eles têm uniformes, são todos uniformizados aqui. Aqui os presidentes do presídio são rigorosos. Aí eu fui falando sobre algumas regras rígidas que tem lá. E eles criaram até agora, um tempo atrás, porque está saindo muita gente por causa dessas verdades, um grupo chamado Grupo Resgate, né? É o Projeto Resgate. Eles vão na casa das pessoas, mas eles não levam Bíblia, eles não sabem nada. Eles vão tocar para tentar emocionar a pessoa de novo. Toca o instrumento dele, um violãozinho. Eles vão tudo de terno e gravata em 5. E nessa sátira eu também falava, ó, aqui às vezes escapam uns, pula o muro, que é os que estão aqui, né? Escapam mas eles já têm um batalhão indo atrás dessas pessoas com a carrocinha para levar de volta. E às vezes eles conseguem levar uns 2 de volta para lá. Esses aqui estão no alvo, viu, pastor? Se não visitou a casa de alguns, deve ter passado perto. Ah lá, o irmão está falando, já foram na minha casa. Ele falou, eu não estou inventando, isso aqui tudo, eu pego uma coisa que é real, uma realidade. É uma forma lúdica de falar e de ensinar, gente. E de ensinar. Eles vão atrás, entendam, algumas pessoas que saem de lá, que não é pelo evangelho, se a pessoa saiu de lá porque alguém pisou no pé dela, porque alguém perseguiu, essas pessoas elas têm tendência enorme de voltar para lá. Porque na cabeça dela lá ainda é o quê? A graça. Ela saiu porque alguém provocou, mexeu. E eu costumo dizer, se você não entendeu o evangelho, não saia. Porque você vai voltar e a sua vida vai ficar pior ainda do que antes. Você vai se tornar um leproso espiritual lá dentro. E para eles é um troféu. Eles têm muito testemunho lá de mendigos da rua. Tá vendo, irmão? Abandonou essa graça, virou mendigo. Perdeu a bênção. Vira mesmo, porque ele sai de lá achando que lá é a graça. Ele cometeu um pecado de morte. Que é o pecado de morte, né? É um pecado sexual que não tem mais perdão. E alguns acabam se entregando para a vida, para o mundo afora. Mas não é Deus. Isso é efeito do que eles ensinam. É resultado do falso ensino, né? Aqui, irmão, na página, eu vou pedir para o irmão levar para a página 98. Ai, cada coisa, gente. Me perdoa, eu tenho vergonha, tá? Eu tenho vergonha aqui, ó. A página 98. Fotografias, olha ali, ó. Vamos ler.
Ponto 18. Fotografias. Não convém reproduzir fotografia de servo de Deus que o Senhor já recolheu, pois se torna como idolatria. Deixemos, pois, esse costume mundano. Você não pode ver foto do falecido. Meu Deus do céu, dá para acreditar nisso? Irmão, como isso aqui são revelados por Deus, não pode ser revogado. Não tem um documento revogando essas coisas. Nada. Né? Algumas coisas, como faz parte do dia a dia dessas pessoas, mantém firmes. Tá? Então isso aqui, eles estão falando que você não pode rever fotos dos servos de Deus, porque isso se torna idolatria, isso é um costume mundano. Vocês estão entendendo? Eu estou pegando uns detalhes para vocês verem o nível, né? O nível de controle da vida da pessoa, da vida das pessoas. Isso é um absurdo. Eles controlam a vida das pessoas lá. Né? Para quem está lá dentro, vocês sabem que até andar na rua dá uma impressão que você está sendo vigiado por 200 pessoas. Dá para ter uma... Oi? Não é, irmão. Não, é uma religião, mas não é cristã. Uma vez, irmão, eu ia receber um parente na minha casa, a minha esposa sabe a testemunha, e eu queria fazer uma coisa diferente para eles comer. Aí eu fui lá buscar uma receita de um molho para uma salada, né, Kelly? Era um molho lá para uma salada. O que tinha naquela receita daquele molho? Como estava muito em cima da hora, faltava acho que meia hora para o meu parente chegar em casa, ia conhaque. Falei, ai meu Deus do céu. Aí eu fui num bar buscar o conhaque. Dava uns 100 metros da minha casa. E aí eu cheguei lá no balcão, tinha 2 homens conversando com o homem que está dentro do balcão, e eu com aquele semblante de CCBano. Como é que eu estava vestido? Calça taquetel, chinelinho no pé, camisetinha polo, cabelinho penteadinho para trás, barbinha muito bem feitinha. E no bar, os camaradas com a camisa do Corinthians, com bermudão, então dá para ver completamente a diferença ali, né? Dá para ver. E os dois conversando com a camarada do bar, eu cheguei no moço e falei assim, moço, você me dá uma dose de conhaque? Eles pararam de conversar na hora e olharam assim. Eu falei para ele, o pior foi o que eu fiz. Falei, irmão, senhor, é uma receita que eu vou fazer. Aí o homem falou assim, tipo, não fala, não dá, não vai acreditar no que eu falei, não vai. O que ele pensou? Primeiro pecado, crente beberrão. Podia parar e não podia? Podia ter parado desse pecado. Quando eu falei que era para fazer a receita, o que ele achou que eu era? Beberrão e mentiroso ainda. Aí o camarada colocou a dose, eu peguei aquela dose, tampei para não cair. Mas o que eu encontrei de crente em 100 metros, nunca na minha vida. Eu ia tentando chegar em casa, falei, aí vem o irmão, paz, Deus, Josafá. Falei, amém, irmão, amém. Onde você vai? Onde você vem? Eu estou indo ali, irmão. Vou fazer uma receita em casa. Eu já não sabia nem se eu falava mais. Né? Tem hora que, não sei, só por Deus, viu, pastor? Eu ia falar, às vezes tem hora que é até melhor mentir. Porque falar a verdade, que ele vai acreditar mais. Tá bom, meu irmão. Então, gente, tudo isso é uma pressão psicológica que acaba exercendo na nossa vida. Não é fácil. É muita pressão psicológica. Isso é verdade, não é, Kelly? Eu cheguei em casa destruído. Falei, meu Deus, acabou minha vida, meu testemunho, só nessa viagem do bar até aqui. Né? Pior, e antes de entrar no bar, eu fiquei uns 5 minutos pensando se eu entrar naquele lugar. Você ia pisar o pé e voltava para trás. Se eu vou ter que entrar no bar, eu tinha que fazer aquela receita. Que era colocar uma dosezinha lá e mexer no... sei lá, a gente tinha ketchup, mostarda, mas era um molho inglês. Acho que era isso, né? Vai uma dose de alguma coisa, né? E eu acabei nem comendo aquele negócio. Mas o meu tio, que gostava de... era para ele, né? Ele gostava de tomar beritinha, é católico e tal. Então eu falei, vou fazer um negócio para ele lá e a gente nem comeu aquilo. Josafá, mas na congregação pode tomar cerveja. Se eu tomar cerveja, não, lá muitos tomam, a gente não pode dizer que pode, porque senão a gente põe a culpa na igreja, tá? Eles não autorizam, mas também não fala nada, não fala muita coisa contra. Então
acaba, né, não sendo reprimido. Botar um vaso, não pode. Não pode, né? Televisão em casa, de jeito nenhum. A minha avó... Como é que é? Tem o pecado e tem quando os outros... Não, o pecado é o pecado sexual. E quando você erra nas outras situações... Agora, quando você engana, passa o pé no outro, passa outro para trás, rouba, faz... falta e fraqueza. Meu Deus do céu, é sério, falta e fraqueza. Pecado é tudo pecado. Mas se você analisar o garoto que adiantou o casamento com a moça, tá, é pecado? É. Eles atrasaram a vida de alguém? Só deles. A deles, né? Mas passar a perna nos outros, que eu tô falando isso porque eu tenho vídeo lá denunciando essas coisas lá. Passar a perna no outro, enganar, que você acaba passando a vida de uma pessoa para trás, destruindo uma família, é falta, fazer pirâmide, isso é falta e fraqueza, irmão. Eles se ajoelham, eu falo isso porque eu mostro nos vídeos que eu analiso dos cultos, eles orando, irmão. Senhor, perdoa nossas faltas, nossas fraquezas. Não tem coragem de assumir que pecam e que são pecadores, porque isso não encaixa na ideia da salvação por obra. Uma heresia, ela tem desdobramento e vai gerando outra, e não para mais. É igual a mentira. Conta uma mentira e você não quer falar a verdade e você precisa encobrir a mentira, o que você faz? Conta outra mentira, e vai outra, e aí descamba, a coisa descamba, né? A página 133, irmão, por favor, eu já vou encerrar, já vai dando 10 horas, faltam 3 minutos ali para as 10. A página 133, testemunho, não, deixa eu ver. Deixa eu ver o número aqui do tópico, eu tenho o número aqui, tá, 22, tópico 22, ali ó, tópico 22, irmãos que vão às seitas e espiritismo. Você viu que tem um E, né? As seitas é qualquer igreja evangélica que não seja nós. Olha lá. As medidas não podem ser iguais para todos os casos. Há pessoas novas no caminho que ainda não entendem a graça de Deus, que é entender o quê? As regras da igreja. Isso que não entende a graça de Deus. Não está falando de Bíblia aqui não. Tá? Nos apertos da vida, são induzidas a correrem a tais coisas. Compete-nos chamar e orientar essas pessoas, advertindo-as a não incorrerem mais em tais erros diante de Deus. Se são pessoas antigas na fé, temos que usar de medidas severas. Ou seja, já está aqui, congrega com nós há muito tempo, está indo visitar as seitas ainda? Aí nós temos que, né, no caso, tirar a liberdade, arrebentar com a vida da pessoa. Né? Temos que usar de medidas severas. Quem errou e depois mostra arrependimento, terá que se levantar perante toda a irmandade, pedir perdão a Deus e a irmandade, para nunca mais cair em tais males. Quem recusar fazer isso, não terá mais liberdade em nosso meio. Sabe por que o CCB não vem aqui, irmão, te visitar? Porque ele vai ter que levantar na frente de todo mundo, não é, irmã? E pedir perdão. Irmão, quero pedir perdão. Principalmente antes de tomar a ceia. Não pode, gente do céu. Pedir perdão por ter vindo visitar aqui. Vocês estão entendendo o controle que tem lá dentro? Mas isso tudo é para que, se vier aqui, irmão, ele vai ter a pregação antropocêntrica aqui? Não vai, ele vai sentar aqui. Ele está correndo que risco aqui? Quer dizer, risco entre aspas, né? Risco para eles. Risco de entender o que é evangelho. Isso, o Espírito Santo vai agir, como alguns estão vendo nós, os críticos, contando todas essas verdades, estão vendo pregações bíblicas. O que está acontecendo? Está acontecendo hoje uma debandada enorme na CB. Ela nunca, em 100 anos de história, criou o projeto Resgate, trazer as pessoas de fora. Eu costumo dizer que eles estão, é o resgate, na verdade, da coleta. Né? Porque se o coleteiro for embora e deixar a coleta lá, eles não ligam também, pode ir embora. Né? Eles precisam trazer essas pessoas de volta, porque é muita igreja ficando vazia. Como eles têm um império de templos, gente, eu não sei para que construir tanto templo assim. O que acontece? O povo ele acaba indo embora, fica aquele elefante branco,
grande, contas, custo, e isso vai uma hora colapsar. Porque graças a Deus, irmão, não somos nós, é Deus quem está fazendo tudo isso e trazendo a verdade. Porque se o João Flávio, ele enfrenta as dificuldades que enfrenta, é porque Deus está capacitando ele, está dando coragem, está dando força. Porque senão nós não fazíamos isso. Ele dá coragem, ele dá força, ele coloca amor no coração, para que ele se instrua mais, para ele ler mais. É Deus capacitando. Por isso que toda honra e toda glória é dada a quem? A Deus, irmão. Quando a igreja entrar na glória, ninguém vai dizer eu cheguei aqui porque eu fui bom, porque eu fiz, porque eu fui. Eles vão olhar para Deus e falar, graças à salvação de Deus, foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos resgatou, irmão. É Ele quem está fazendo isso. Ele está tirando o seu povo da mão do diabo, irmão. O diabo não vai vir enganar as pessoas com um cara de bandido. Ele não vai vir com um cara, daquele cara do botequim. Ele vai colocar um senhorzinho de cabelinho branco para trás, com cara de vozinho, como o irmão falou, do calvinista, com aquela voz doce, com cara de vozinho. Ele vai, porque, irmão, dá para desconfiar daquele senhorzinho subindo ali, cabelinho branquinho, com aquela cara de vovô, a bochechinha rosinha, rosinha ali. Dá para você acreditar que aquele homem vai te enganar? Difícil, irmão? Difícil você acreditar. Aí você olha a vida do homem, ele é honesto, trabalhador, direito. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso não tem nada a ver. Ele é enganado e está ajudando a enganar outras pessoas. É a palavra, irmão. Nunca se afastem da palavra. Deem graças a Deus, porque vocês não estão dentro de uma seita. Vocês poderiam ser uma dessas vítimas. Só quem sai de lá sabe o tamanho da obra que Deus fez, o tamanho da libertação, irmão. Só quem viveu ali dentro, quem não viveu não sabe, não tem noção do que é estar dentro de uma seita. Quando você sai, você fala, gente, eu nunca ia sair dali. Não tem como, é Deus que tirou a gente de lá. Não tem como sair, gente. Aquilo está enraizado na pessoa. Às vezes a pessoa sai e fica anos para poder se descontaminar. Eu, quando comecei a criar coragem de colocar uma bermuda, eu saía de casa para ir até o mercadinho, quanto mais passo eu dava, mais o coração ia acelerando. Falei, eu vou ver alguém receber alguma coisa, eu vou me sentir condenado. Gente, tudo isso são sequelas que fica na cabeça dessas pessoas. Quantas crianças, teve um irmão que testemunhou no meu canal e falou que a vida dele, a infância dele, eles eram criança, eles colocavam calça social e sapato. Crianças que deviam estar brincando e jogando bola. Como eles eram músicos, tem que andar igual a regra para todos. Irmãos, eu agradeço muito, espero ter contribuído para vocês, alertar, abrir os olhos, trazer informação para vocês, tudo isso para o avanço do Evangelho. Estou muito feliz de estar aqui hoje, tá? E sempre que contarem, podem contar comigo, eu venho com todo o prazer e com todo o amor, e eu peço aos nossos irmãos que estão aqui, que vieram da CCB, vocês sabem o quanto vocês é importante nesse trabalho, eles não vão ouvir outras pessoas, a mente deles já está formatada, que são o quê? São a falsa moeda, são enganadores, só vocês conhecem o dialeto deles, vocês sabem conversar com eles, então esse trabalho é de vocês também, não dê as costas para quem está caído, irmão. Deus me colocou de pé, eu estava caído como eles, e eu poderia ter ido embora, mas eu estou até hoje nesse mesmo campo, levantando os outros irmãos que estão caindo, como vocês aqui. E eu peço para vocês, esse trabalho é de todos nós, tem muita gente boa lá, que precisa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus, muita gente que precisa ser alcançada, só quem sai, gente, eu sinto como uma pessoa que estava num cativeiro preso e saiu. Sabe uma pessoa que viveu no cativeiro, nasceu, nunca saiu de dentro? Já assistiram algum filme assim? A pessoa nasce num cativeiro e quando ele sai, ele vê o quintal da casa que ele nunca viu, fica maravilhado, ele vai na rua. Esse sou eu, quando descobri o Evangelho. Eu não sabia que o Evangelho era tão lindo, tão maravilhoso, e que a graça de Deus é grande, ela encobre tanta coisa tão maravilhosa, e tem muita gente lá que não faz ideia do que é graça de verdade,
e do que é evangelho. Eu peço para vocês ficarem em pé. Posso fazer uma oração com vocês? Pode? Amado Deus e bom Pai, te agradecemos por esse dia maravilhoso e por essa conferência que o Senhor está preparando e o Senhor abençoou. E nós te pedimos, Senhor, trabalha com todas essas informações que foram transmitidas aqui no coração de cada alma que aqui está, Senhor. Somos obreiros da sua obra, Pai amado. Capacita-nos, Senhor, e nos leve para trabalhar em favor daqueles a quem o Senhor achar graça, Pai eterno. Abençoa com essas palavras, transformando essas vidas. Querido Deus, damos graça e te pedimos, Senhor, prepara os próximos eventos e os próximos congressos, Senhor amado, para que a tua palavra seja pregada, seja distribuída e que o avanço aumente do evangelho e alcance mais almas. Nós te damos graças, Senhor Deus, por isso, por esse congresso e por tudo, em nome de Jesus. Amém.